Olá, pessoal da internet, eu sou a Maria Moura, sou psicóloga, coach e orientadora vocacional. Muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para te contar que eu organizei uma série de vídeos onde eu detalho passo a passo o meu programa DNA Vocacional. Esse programa serve para você, principalmente que é adolescente e está terminando o ensino médio e ainda não decidiu o que você quer fazer da tua vida, qual carreira que você vai seguir. Numa fase onde há tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos medos, se você puder contar com um programa que minimamente te dê uma noção de como seguir, tá aí o DNA Vocacional. Tenho certeza que pode te ajudar bastante. Na sequência, me acompanha. Cada vídeo eu vou te contar um pedacinho deste método. Solta a vinheta! Vamos nessa? Bom, primeiro de tudo, eu vou me apresentar para você, né? Nesse primeiro vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história, porque é um momento que também deve gerar em você algum insight. Tenho certeza que em várias etapas da minha história vai se conectar com você sobre alguma dúvida que você está passando agora. Eu entendo muito bem esse momento, porque eu também já passei por ele e eu entendo das angústias que acontecem. Por exemplo, quando eu estava terminando o ensino médio, eu tinha dúvida entre direito, jornalismo, educação física e pedagogia, que na verdade era a minha primeira opção. E a psicologia, eu sempre gostei dela, mas eu não me enxergava como psicóloga. E daí foi uma trajetória que eu vou te contar no dia de hoje, o que aconteceu que acabou fazendo com que eu me tornasse uma psicóloga. Além disso, né, sobre todas essas dúvidas, quando eu era mais adolescente, assim, mais ou menos por volta dos 11 anos, eu também fui atleta. Eu jogava vôlei, fui federada, participei de vários campeonatos aqui em São Paulo. E aí eu tinha esse sonho da juventude de ser atleta, mas imagina, né, nem precisou contar muito. A altura acabou não ajudando muito e quando eu tinha por volta de 17 anos, eu tive que abrir mão desse meu sonho. Um pouco depois, eu fui trabalhar numa instituição de direitos humanos e aí essa questão do social, a situação do abandono das crianças, etc., me aproximou muito da pedagogia. E daí eu tinha um sonho de ser missionária e ajudar as crianças que são abandonadas pelo mundo. Então eu pensava muito em fazer pedagogia. E aí eu vou te contar daqui a pouquinho porque a pedagogia também não aconteceu na minha vida. Só que antes disso, eu também tive que tomar uma decisão anteriormente. E daí eu acho importante te contar porque um outro elemento que acaba influenciando muito nas nossas decisões são os professores. Então, vou conversar com você e também abrir um parênteses aqui para falar com os professores que por acaso estejam assistindo esse vídeo. Quando eu estava lá na 8ª série, eu tinha que decidir o ensino médio como seria. Se seria o ensino médio normal ou se seria o ensino médio integrado junto com uma profissão. E daí os meus professores daquela época falavam que era muito mais vantajoso fazer o ensino médio integrado, porque a gente termina o ensino médio já com uma profissão. E que a melhor opção seria fazer informática. Naquela época não chamava informática, chamava processamento de dados, que era uma profissão que quando terminava, nós já saímos como programadores. E foi o que eu fiz, né? Aquela promessa do emprego garantido. Foi uma dica importante, agradeço muito o meu professor por ter dado essa dica, porque eu fui estudar numa escola maravilhosa, fiz o meu ensino médio na ETEC Camargo Aranha, tenho ela guardada aqui no meu coração, foi muito bom. Tenho bons amigos daquela época, mas certamente fazer um ensino médio técnico contribuiu para eu saber o que eu não queria fazer da minha vida, porque eu sou uma pessoa de humanas e fazer processamento de dados não tinha nada a ver comigo. Então eu estudei, aprendi, ter feito o processamento de dados garantiu o meu primeiro estágio, mas certamente não era a profissão da minha vida. E imaginar passar 30, 40 anos trabalhando com aquilo que a gente não gosta, só de pensar hoje eu imagino que a minha vida seria muito infeliz. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu decidi que não era aquilo que eu queria para mim. No entanto, tinham todas essas dúvidas, mas e o que seguir? E aí, um outro episódio interessante que foi assim, com todas essas profissões que permeavam na minha cabeça, um dia eu fui conversar com uma psicóloga.
E aí eu falei para ela, olha, eu gosto da psicologia, só que eu gosto da psicologia só um pouquinho, porque eu não gosto de dar conselhos. E daí ela me falou, mas quem te disse que psicólogo dá conselhos? Eu fiquei espantado, né? Porque a única coisa que eu imaginava era isso, a pessoa não sabia o que queria da vida dela, ou estava triste, ia conversar com um psicólogo e ele dava um conselho. Quase como um bruxo, um místico, alguma coisa do gênero. E daí ela conversou bastante sobre a profissão comigo e tirou essa ideia, essa crença que eu tinha em relação à profissão. E essa é uma dica importante que eu dou para vocês, porque nós nos relacionamos com os profissionais como clientes. Quando nós vamos ao médico, por exemplo, nós somos o paciente. Nós não sabemos o que aquele profissional estudou para estar ali naquele momento, como é a rotina dele, que tipo de cliente que ele atende, quais são os instrumentais que ele utiliza. Então, a quarta fase do método, por exemplo, é justamente isso, quebrar as crenças que nós temos sobre a profissão. E aí foi muito importante essa conversa com ela. Aí a psicologia continuava ali como a quinta opção. Fui prestar o vestibular, me inscrevi em 4 universidades diferentes, em 3 na minha primeira opção, pedagogia, e a psicologia apenas em uma. E não sei se por obra do universo, do destino, se a minha missão era ser psicóloga, mas a única faculdade que eu consegui a bolsa de estudos foi justamente psicologia. E daí eu fui estudar. Eu confesso que naquela época eu não estava assim tão entusiasmada, porque afinal de contas psicologia era a quinta opção. Eu sabia que em algum momento a psicologia ia cruzar na minha vida, mas não ali nos meus 18, 19 anos. E mesmo assim eu abracei a oportunidade e eu fui. Daí uma coisa fantástica aconteceu, porque no primeiro dia de aula, a aula foi com o coordenador do curso. E aí quando ele apresentou a psicologia, parece que aquela psicóloga que estava adormecida dentro de mim, ela surgiu. E naquele momento eu tive certeza que a psicologia era a profissão da minha vida. Esse ano estou completando 10 anos de profissão, eu nunca mais tive dúvidas em relação a isso. E queria compartilhar mais algumas coisas com vocês sobre a minha história. Lembram que eu falei para vocês que eu era atleta e que até cheguei a pensar em fazer educação física? Então, lá na faculdade de psicologia, eu descobri que existia a psicologia do esporte. Então, aquela paixão que eu tinha na adolescência, ela não morreu. Depois que eu me formei, eu me especializei em psicologia do esporte. E já como psicóloga, eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes de futebol, vôlei, handball, nado sincronizado, atletismo, em projeto social. Em 2007 eu fui voluntária nos Jogos Pan-Americanos e agora, recentemente, em 2016, nos Jogos das Olimpíadas do Rio. Então, o que eu quero dizer também é assim, que às vezes a gente se esforça e mesmo assim a gente não consegue se decidir. A gente ainda chega no final com 2 paixões muito grandes no nosso coração. E no meu caso, eu consegui unir o esporte junto com a psicologia. Pode ser que aconteça com você também, de escolher uma carreira na graduação e através da especialização você consiga unir um segundo sonho que você tem. Então, minha trajetória profissional é essa. Hoje, em 2017, eu posso dizer para você que me sinto uma pessoa extremamente feliz com as escolhas que eu fiz, no lugar onde estou. Graças à psicologia, eu trabalhei um tempo com recursos humanos e em 2009 eu cheguei na educação. Comecei a dar aula de gestão de pessoas, RH e comportamento organizacional, numa ETEC. Nesse período, eu comecei a dar aula também para o ensino médio. E foi quando eu comecei a dar aula para o ensino médio e os aluninhos comentando sobre as dúvidas que tinham sobre carreira, pedindo para eu aplicar teste vocacional. Foi nesse momento que eu voltei na minha história e lembrei de todo o processo que eu passei para chegar onde eu estou aqui hoje. Me sensibilizou às angústias, os medos, o medo de se arrepender, o medo de fazer a escolha errada, o medo de perder tempo, o medo de perder dinheiro, o medo de morar longe da família, de trocar de cidade, o medo de se afastar dos amigos. São tantos medos que às vezes escutar o que a gente gosta de verdade, a paixão acaba até ficando num segundo plano. E foi por causa desses pedidos dos meus alunos do ensino médio que eu comecei a organizar esse programa de orientação vocacional. Estudei bastante, fiz uma formação em coaching vocacional
e sistematizei toda essa aprendizagem em 5 passos. Que são esses 5 passos que eu vou te explicar. Se você tiver a possibilidade de ser acompanhado por uma pessoa, fantástico. Se você não tiver essa possibilidade, eu espero que esses vídeos que se seguirão nessa sequência possam te ajudar um pouquinho. E tenho mais uma novidade. Quando chegar lá no final, será disponibilizado para você um e-book que explica mais detalhadamente cada uma dessas etapas. Então, espero que você tenha gostado, espero poder te ajudar bastante nesse processo e faço um pedido para você. Se você gostou, se você acredita que realmente um programa de orientação vocacional pode te ajudar e ajudar outras pessoas, dá um clique de que você curtiu esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo! Olá, meu nome é Denis, tenho 28 anos e hoje em dia trabalho na ETEC de Sapopemba pela 2ª vez. Eu vim contar um pouquinho sobre como o coaching mudou minha vida e como eu sou grato a Maria por proporcionar essas mudanças. Minha vida profissional começou em 2007, quando eu fiz meu primeiro estágio numa ETEC, na ETEC de Itaquera. Eu tinha feito ensino médio no Centro Paula Souza, tinha feito um técnico de turismo, e no 2º técnico em administração eu consegui esse primeiro estágio. Dali em diante fui trabalhando numa ETEC, em outra ETEC, trabalhei no Centro Paula Souza e vim para a ETEC de Sapopemba e agora estou aqui numa oportunidade melhor, e essa oportunidade também sou grato a Maria e ao coaching por ter me proporcionado. Porque muita gente não enxerga, mas o coaching faz toda a diferença na vida profissional e até mesmo na pessoal, porque muitas vezes a gente não enxerga que as oportunidades estão na nossa cara e a gente insiste em encontrar defeitos, em encontrar limitações nas nossas vidas. Então, assim, eu sempre quis ser escritor, sempre quis trabalhar com escrita. Tive algumas oportunidades de trabalho atuando com isso, só que sempre tive aquela dúvida, será que eu sou capaz? Será que eu posso mesmo viver disso? Será que eu posso viver de escrita? Até que em 2015, quando eu tinha essa dúvida, quando eu estava em outras dúvidas profissionais, e a Maria, num bate-papo com ela, eu descobri que ela era coach, e aí a gente conversou e negociou as nossas sessões de coaching, né? A gente começou a fazer, eu lembro que eu tinha um projeto de intercâmbio engavetado também, e com o passar das sessões eu fui ficando mais bem resolvido, eu fui ficando mais decidido sobre o que eu queria da minha vida. O coaching me proporcionou ferramentas para isso, me fazendo enxergar a minha capacidade, me fazendo enxergar que eu posso sim conseguir trabalhar com aquilo que eu sonhei. Não é fácil, mas quem quer consegue. E eu só consegui graças a isso. Então eu consegui fazer o meu intercâmbio graças a isso, consegui me decidir que eu poderia sim trabalhar com a escrita. Estou agora com um projeto de um livro em andamento, e também essa segunda oportunidade que eu tenho na ETEC de Sapopemba, que é uma oportunidade muito boa, consegui graças a essa decisão, esse poder de decisão que o coach me deu. Então é isso. Obrigado, Maria.